Pessoal, então nós estamos aqui estudando no nono ano, né, nessa semana, a Primeira Guerra Mundial, né? E nós já temos explicado um pouco sobre o contexto, né? Agora, seria as três fases, né? No ano 1914 a 1918, nós poderíamos verificar três fases de movimentação entre esses dois grupos de países, né? Que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, contra Grã-Bretanha, França e Rússia, e depois tem a entrada da Itália aqui nesse grupo, certo? Então, a primeira fase, os primeiros movimentos dessa guerra, então, foi aqui, a Alemanha que invade a Bélgica. A Bélgica era protegida da França, certo? E aí o que acontece? A Alemanha ajuda a França a combater os alemães aqui e frear essa guerra, né? Então tem um fato aí que os franceses, então, com a ajuda dos ingleses, conseguiram contra-atacar e deter o avanço alemão na batalha chamada na região chamada Marne. E aí nenhum dos lados conseguiu vitória, então a guerra na frente ocidental ali, nessa guerra daqui para cá, dado que do Oriente para o Ocidente, então ela deu uma estacionada. Essa frente ocidental, então a gente vai ver aqui no próprio texto, tem explicando, frente ocidental, veja bem, os alemães combatiam os franceses, os ingleses e os belgas. E na frente oriental, eles combatiam os russos, ok? Então, olhando aqui no mapa, nós temos então a Alemanha, que é esse grupo aqui, e eles tinham uma frente que eles tinham que fazer guerra com o povo de cá, do Ocidente, mas também tinha que fazer guerra com o povo de lá, do Oriente. Já podemos já saber quem é que perdeu essa guerra, né, gente? Então, veja bem, olha, é, é complicado, né? Então, veja, eles já estão assim dominados, já estão ilhados aqui no meio, né? E eles têm que se preparar para se proteger contra esse e atacar esse, se proteger contra esse e atacar esse. Então, assim, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro perdeu essa primeira guerra, não tem jeito, né? Não teve jeito de se garantir, eles tiveram que, lá no Tratado de Versalhes, uma série de regras para eles evitarem, né, não terem mais novas guerras aí, mas, enfim, ainda houve, né? Houve a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. O segundo, então, o primeiro movimento foi esse, né? Na tentativa de aqui dominar a França por meio da Bélgica, que a Alemanha tentou e que não deu certo. O segundo movimento é a guerra chamada Guerra de Trincheiras, né? Então, eu tirei aqui a página das trincheiras, propriamente ditas, mas, enfim, é o diferencial da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, olha lá, com a estabilização das forças em luta, iniciou uma nova fase da guerra, que é a Guerra de Trincheiras. Aí, nessa fase, o exército adversário buscava firmar suas posições aí, né, em lugares estratégicos, para vencer o adversário por meio aí de um desgaste progressivo das suas tropas, né? Então, enquanto a região invadida está lá no seu território de costume, chega um grupo, faz uma trincheira, um buraco ali no chão, fica escondido atrás desse buraco, aí é mais difícil deles serem atingidos, porque estão ali, mas é muito fácil deles acertarem alguém, porque ali ele tem uma visão um pouco mais é, é, vantajosa para fazer o conflito, né? Para fazer a guerra. E aí o exército adversário buscava firmar suas posições aí, visando vencer o adversário, por meio do desgaste progressivo das tropas, né? Uma vez que ali faltava comida, faltava água, faltava uma série de condições, né? E tinham que ficar atentos ali na guerra. E aí os exércitos da Inglaterra e da França, de um lado, e o da Alemanha de outro, então cavaram cerca de 640 quilômetros de trincheiras aí para tudo quanto é lugar na região onde estavam brigando, né? Na região lá do Mar do Norte, perto da Holanda, até mais ao sul, na região da França ali, na divisa da França com a Suíça, né?
bem ao sul. Então, ou seja, várias trincheiras foram sendo feitas ou foram feitas para essa finalidade. E a terceira fase seria a guerra de movimento ainda, né? Que seria, então, os pontos que, no meio, teve alguma situação, gente, teve alguma mudança entre aqueles que faziam parte da guerra, certo? Por exemplo, aqui, olha, em 1915, a guerra começou em 1914, tá? Então, em 1915, a Itália rompeu com a Alemanha e passou para o outro lado. Então, no início, então, a Itália era da Alemanha na guerra e aí passou para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha. Então, milhares de jovens morriam nas trincheiras, né? Os países estavam entrando na guerra ainda, tipo Itália, Romênia, Grécia, né? Entraram aí todas elas do lado da Grã-Bretanha. A Bulgária e o Império Turco-Otomano, né? Então entraram do lado da Alemanha, né? Contra a Rússia, porque eles estavam dominando os Balcãs e a Rússia queria então do lado da Sérvia para tomar esse lugar, então eles já foram contrários aí. Em 1917, o que aconteceu? A Alemanha decidiu ali adotar uma guerra submarina, passando a ter por utilizar os submarinos ali, nessa questão de entrar nas águas. Se fosse com navios, eles afundavam. Então, vamos por baixo, que não tinha como ser... eles iam surpreender, não tinha como serem vistos, né? E aí, o que fazia? Então, achava o submarino tá aqui por baixo do mar, então detectava o navio e começava a afundar os navios, né? Bombardeando, então, os navios que eram encontrados em águas inimigas, né? Então, o afundamento do navio estadunidense Lusitânia pelos alemães foi um dos motivos, então, que os Estados Unidos não estava na guerra ainda, então os Estados Unidos entrou na guerra naquele ano, no ano de 1917. E nesse mesmo ano, o que está acontecendo? Lá na Rússia, estava acontecendo uma revolução socialista lá, entendeu? Então, nesse sentido, foi preciso a Rússia abandonar a guerra, né, para resolver um problema interno no seu país, entendeu? E aí os Estados Unidos acabam que entrou no lugar da Rússia aí, nessa guerra, ok? E aí vem um terceiro movimento, depois de feito essas organizações, né? Então, o terceiro movimento aí foi em 1918, né? Então, depois que os russos saíram, os alemães se deslocaram então para a frente ocidental, já que a Rússia não estava na guerra mais. Então, lançaram uma forte ofensiva apoiada pela aviação e artilharia pesada mesmo, né? E aí recomeçou a guerra de movimento, né, para ir contra, né, uma segunda batalha em Marne, e aí foi então o passo que a resposta disso foi a invasão ao território alemão. Então, a princípio estavam na defesa, né, enquanto os alemães estavam atacando. Aí o contrário foi estabelecido, né? Então, enquanto acontecia uma rebelião popular também na Alemanha, fez com que a Alemanha se tornasse frágil um pouquinho durante esse período, né? Forçou o imperador Guilherme II até a renunciar ao cargo, né? Em novembro de 1918. Ou seja, estava tendo fragilidades para todos os lados, né? Fragilidade interna e externa. Então, assim, para a gente caminhar para o fechamento dessa aula, né? Que foi o saldo, né? Então, o que nós temos? Ficou provado que o uso da aviação militar, canhões, tanques, gases venenosos tinham contribuído aí com o aumento extraordinário da capacidade de matar, destruir, ou seja, várias armas, várias tecnologias com essa finalidade. Se vocês têm paciência e gostam, né, o filme Capitão América é um filme que explica a questão da Primeira Guerra de forma muito clara, né? Então, todo esse aparato alemão, essa questão da inteligência alemã, né, contra os Estados Unidos que tinha entrado na guerra, e os Estados Unidos também tem ali o seu aparato, né? Tem o seu Capitão América, que tem um escudo muito interessante ali, que tem técnicas e tecnologias para fazer um bom soldado e garantir a vitória
na guerra, né? E aí, podemos pontuar alguns itens aqui. Por exemplo, veja bem, houve o Tratado de Versalhes, em 1919, né? Então, nós temos aqui a paz foi imposta pelos vencedores, né? E alguns que perderam, né? Principalmente a Alemanha, que foi a representante principal, impôs aí algumas questões que tinham acontecido ali, algumas invasões. Tinha que devolver uma região, Alsácia e Lorena, para a França, regiões ali no norte da África, que a Alemanha tinha tomado a Itália e tal, a Alemanha tinha tomado da França, e aí então o Tratado de Versalhes determinou o retorno desse território para a França. Aí tinha que ceder aos vencedores os seus direitos das colônias ultramarinhas, né? Então, se por acaso já tinha colônias ali, então tinha que entregar todas para os vencedores, né? A entregar para a França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão na bacia do rio Sarre, isso aqui na Europa também, na divisa lá com a Alemanha, e pagar aos seus adversários uma indenização de guerra bilionária, cerca de 33 bilhões de dólares, por momento ainda é um valor muito alto, mas por momento era muito mais ainda, né? E aí esse tratado aí, a Alemanha é proibida de fazer, de ter uma aviação militar, proibida de ter canhões pesados, proibida de se armar mesmo, de modo geral, né? E aí o exército podia ter, por questão de proteção, sim, mas nunca podia passar de 100 mil homens. Então, alguns limites aí para que a Alemanha não se aventurasse a entrar numa guerra de novo. Mas os alemães se sentiram o quê? Humilhados por esse tratado, né? Porque só tinha situação para os alemães cumprirem, e aí passou a alimentar um ódio aí, né? Em 1919, um ódio de vingança e colocar isso na cabeça das pessoas, principalmente contra os franceses, que foram os mais beneficiados desse tratado, né? E o tratado foi interpretado por muitos alemães como uma traição, né? Uma punhalada nas costas. E aí ficou aquela ideia de que nós temos que nos vingar, nós temos que nos vingar, e essa vingança ocorreu lá na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 15 anos depois dessa guerra, né? Então foi lá em 1933, 1939, a Segunda Guerra Mundial, né? Então aí, de um lado, né, participando do lado dos vencedores, o Japão, que teve várias colônias alemãs na região da Ásia e consolidou uma potência regional, né? O Japão também entrou nessa guerra, né, do lado dos Estados Unidos, do lado da Inglaterra, né, substituindo a Rússia nesse processo. E acordos de paz, né? Acordo de paz aos aliados, né, da Alemanha, porque aí eles também, né, além da Alemanha, os outros países também não podiam entrar em guerra e precisavam se manter unidos no sentido de sem conflito, né? Como, por exemplo, a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia, né? Então, todos esses países ali, esses povos da América Central, tá vendo? Então, toda essa turminha aqui, ó, a Sérvia, a Bulgária, Bósnia, né? Então, essa região toda aqui foi, então, tendo um tratado de paz, mas com isso também, esse povo, tudo que era só um povo aqui, né, na região dos Balcãs, um povo, o sérvio, né, um eslavo apenas, agora nós temos estados nacionais, né, bem definidos, cada um deles mesmo sendo um único povo, ok? Então, assim, no início da guerra, nós tínhamos esse domínio, né? E aí, depois da guerra, então a Rússia dominava tudo isso aqui. Depois da guerra, então, nós temos aqui nascer alguns países, né? Como Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia. Então, alguns países que ganharam a sua independência a partir dessa guerra. Então, a Rússia também perdeu com essa guerra. Vamos, então, parar por aqui. Nós já temos enfim, para esse entendimento desse momento, está ótimo. Aí vocês façam as devidas leituras para ser orientados para fazer bem as tarefas aí sobre esse assunto, ok?
Então, tudo de bom para vocês.